Deadpool e Wolverine tem tantos easter eggs e referências aos filmes passados e às HQs que depois que minha lista passou de 100 easter eggs, eu até parei de contar. Mas cuidado com spoilers, você foi alertado, vamos começar a falar sobre esses easter eggs e vamos começar pelo começo do filme. O Deadpool vai até a terra principal do universo da Marvel, a Terra 616, e ele tem uma reunião com o Happy Hogan para tentar entrar pros Vingadores. Essa reunião com o Happy acontece no dia 14 de março de 2018, que é cronologicamente 2 meses antes de Guerra Infinita. 2018 também foi o ano de lançamento de Deadpool 2 e de Guerra Infinita, só que os dois filmes saíram depois dessa data. E é uma data durante a aquisição da Fox pela Disney. O processo começou em 2017 e terminou em 2019. Essa data pode ser uma piada com o fato de que todos nós gostaríamos que tivesse dado tempo de concluírem esse processo e dos heróis da Fox aparecerem em Guerra Infinita. Infelizmente não deu tempo, por isso que essa reunião acontece antes do período de Guerra Infinita e o Deadpool não entra pra equipe, ele é vetado pelo Happy. Além disso, a própria reunião com o Happy funciona em várias camadas, porque o Jon Favreau, ele interpretou o Fog Nelson nos filmes do Demolidor da Fox e também foi o diretor do primeiro filme do Homem de Ferro. Então ele praticamente começou o MCU, ele é acreditado como uma das pessoas que começou o MCU. Então, claro, como o Kevin Feige não gosta de aparecer e o Stan Lee infelizmente já não tá entre nós, a pessoa que o Deadpool tinha que pedir pra entrar nesse universo era o Jon Favreau, na ordem da hierarquia. E o escritório do Happy tá recheado de easter eggs. Primeiro, tem a foto que o Tony Stark viu, que é a foto dele com o Peter Parker, a foto que ele viu em Ultimato quando ele descobriu como viajar no tempo. Mas eles cobriram o Peter Parker como uma piada com o fato de que os direitos do Homem-Aranha estão com a Sony, eles não poderiam mostrar. E eles usaram um capacete pra cobrir o Peter Parker, que é um capacete infantil do Homem de Ferro e é exatamente o mesmo capacete que aparece em Homem de Ferro 2, que aquele garotinho tava usando na Stark Expo. E pra quem não sabe, canonicamente aquele garoto é o Peter Parker mais novo. Então usaram o capacete que o Peter Parker usou no filme pra cobrir o Peter Parker da foto. No escritório do Happy atrás dele também tem o capacete da armadura Mark II do primeiro filme, aquele brinquedinho da mesa da Pepper, aqueles palitos que ficavam se mexendo sem parar, do segundo filme do Homem de Ferro, e um exemplar da revista Forbes com a Pepper Potts na capa que apareceu em Homem de Ferro 3. Além disso, também dá pra ver no escritório dele a maleta da armadura Mark V, que aparece em Homem de Ferro 2, o escudo quebrado do Capitão América, que apareceu no segundo filme do Homem de Ferro, e o reator Arc com a prova de que o Tony Stark tem um coração, que a Pepper deu pra ele no primeiro filme. E vale lembrar que como essa cena se passa antes de Guerra Infinita, ela foi antes do velório do Tony Stark, antes de jogarem aquilo no lago perto da casa dele. Também tem as cartas colecionáveis do Phil Coulson do primeiro filme dos Vingadores e um pôster da Stark Expo de 1943, do primeiro filme do Capitão América. Saindo da linha do tempo sagrado, da realidade principal, a linha do tempo sagrado, o conceito que foi apresentado na série do Loki, o Deadpool volta para a Terra 10005, que já era como a Marvel designava o universo dos filmes da Fox. Agora foi oficializado como cânone dentro dos filmes também. No começo do filme, o Deadpool viola o túmulo do Wolverine do filme do Logan e a cruz formando um X tá lá igualzinha no filme. Até o caminhão que o Rictor tombou durante a batalha final desse filme tá lá tombado no fundo também, do mesmo jeito que tava no filme. Claro, isso também dá uma ideia de que essa cena se passa bem depois do filme do Logan, porque já mudou a estação, no filme do Logan tava calor e agora tá nevando, e o corpo do Wolverine já se decompôs e ele virou só um esqueleto. E aí o Deadpool usa os ossos do Logan pra matar a gente da AVT. E esse filme brincou bastante também com o conceito de variantes e com várias aparições. Então vamos falar da galera que apareceu, começando por todas as variantes do Wolverine. Nesse filme a gente viu a Arma X, o Wolverine sem um braço da Era de Apocalipse, arco clássico dos quadrinhos da Marvel. Também uma versão muito mais fiel aos quadrinhos do velho Logan, né, o Old Man Logan das HQs, com a barba branca, com aquele chapéu, vivendo num rancho. Um Wolverine baixinho, né, porque o Wolverine é baixinho nas HQs. Muitas críticas foram feitas quando o Hugh Jackman foi contratado para o papel, por ele ser muito alto, mas agora eles fizeram uma versão baixinha, interpretada pelo próprio Hugh Jackman também, e eles deram até uma exagerada. O Wolverine ficou mais baixo ainda do que era para ser nas HQs. A gente viu o Caolho num cassino, né, que é a versão do Wolverine usando um tapa-olho terno branco,
que é famosa das HQs também, quando ele se infiltra no submundo de Madripoor para combater o crime. Provavelmente esse cassino fica em Madripoor também, embora a gente não tenha confirmação disso, mas é muito provável que seja em Madripoor. Tem um Wolverine crucificado, que é uma recriação perfeita da capa famosa de Fabulosos X-Men número 251, inclusive com todos os crânios embaixo desse crucifixo. Nessa HQ, inclusive, o Wolverine foi crucificado pelo Donald Pierce, o Cyborg, que foi vilão do filme do Logan, e pela Lady Deathstrike, que também aparece nesse filme, eu vou falar mais pra frente. E também vimos o Wolverine com a roupa clássica do John Byrne, né, a roupa que ele usou durante todos os anos 80, aquela roupa mais marrom. E nessa cena também tem um cameo do Hulk, lutando contra o Wolverine. A primeira aparição do Wolverine nas HQs foi no Incrível Hulk número 181, e ele usava um uniforme diferente, desenhado pelo John Romita, mas esse uniforme do John Byrne ele também usou pra lutar contra o Hulk, ele lutou contra o Hulk várias vezes ao longo da história das HQs, e a imagem do Hulk refletido nas garras do Wolverine é uma recriação da capa famosa de Incrível Hulk número 304. Claro, durante todo o filme a gente também viu o Wolverine com o traje fiel das HQs, finalmente o Hugh Jackman usando esse traje depois de 25 anos, e tivemos um Wolverine que não foi interpretado pelo Hugh Jackman, uma grata surpresa, o Henry Cavill como Wolverine, que era algo que a galera pedia na internet, e eles deram esse gostinho pra gente, apareceu essa variante, inclusive com piadas, o próprio Deadpool falando que a Marvel trataria ele muito melhor do que o outro estúdio, fazendo referência a DC. E agora vamos falar das variantes do Deadpool, que foram várias também, né, que apareceram. Aquele grupo de Deadpools é chamado de Tropa Deadpool no filme, que é um conceito que vem das HQs, a Tropa Deadpool existe nas HQs, e ali também tem vários easter eggs. Começando pelo próprio Deadpool do filme, que se auto-intitula Deadpool Prime, e nas HQs da Marvel a variante principal normalmente é chamada de Prime, né, o Kang Prime é o principal dos Kangs e tudo mais, então é um conceito que vem das HQs. Além dele tem o Dogpool, que eles alteraram um pouco, no filme é só um cachorro que chama Mary Poppins e tem o apelido de Dogpool. Nas HQs o Dogpool é uma variante do Deadpool mesmo, que nem o crocodilo Loki da série do Loki. Tem a Lady Deadpool, que é a Wanda Wilson, que foi interpretada pela Blake Lively, esposa do próprio Ryan Reynolds na vida real. E a Kidpool, a Deadpool criança, que foi interpretada pela filha do Ryan Reynolds e da Blake Lively, a Inez Reynolds. Tem o Nicepool, que não tem poderes, né, e a gente vê que a cara dele tá inteira, então ele não passou pelo experimento ainda que deu poderes pra ele. Lembrando que o Deadpool não é um mutante, ele ganha os poderes através de experimentos como o Homem-Aranha, e esse não tava deformado, então ele não tinha passado pelo experimento ainda, por isso ele não tinha poder de se regenerar. Mas vale lembrar que o Wade Wilson era um mercenário, ele era muito bom, fazia parte das forças especiais antes de se tornar o Deadpool, então provavelmente o Nicepool ainda está nessa época da vida dele. Tem o Redpool da Terra 2149 de Marvel Zombies, o Babypool, o Deadpool bebê, o Deadpool do país de Gales, né, que é o país do time de futebol Wrexham, time do Ryan Reynolds, tem um que aparece um Deadpool com a bandeira do país de Gales no peito. Aparece o Rei Deadpool, quando o Deadpool se torna o Rei dos Monstros, esse é da Terra 616 também, não é uma variante, é só uma outra parte da história do Deadpool. Tem o Ronin Pool, que é o Deadpool que usa aquele chapéu japonês e tem uma espada, né, com as mangas, com os braços pra fora. A Deadpool 2099, a Warda Wilson, que é uma variante mulher da Terra 16356. O Cowboy Deadpool, que é o Matthew McConaughey, que aparece inclusive nos créditos dizendo que é ele mesmo. Dá pra perceber aquele sotaque maravilhoso dele. Mas é o Cowboy Deadpool, que também vem das HQs. Tem o Deadpool da Era de Ouro, que é um Deadpool que usa uma máscara de gás. O Zenpool, que é um Wade Wilson que abandonou a violência, que usa uma máscara branca e um gorro. Tem um Deadpool pirata, tem o Detetive Deadpool, o Fatpool. Tem um Deadpool usando a roupa do Greatest Showman, o musical do Hugh Jackman, que aparece no fundo, hilário. Tem um Deadpool que parece ser o Death Mask, a versão que virou vilão e assumiu o posto do Doutor Destino. Tem um Deadpool escocês usando kilt. Tem um com asas iguais às do Anjo do confronto final, né? Um personagem que inclusive foi mencionado em Deadpool 2. E claro, o Peter Pool, que é só o Peter fantasiado. E falando em Peter, vários dos personagens dos outros filmes do Deadpool apareceram de novo. O próprio Peter, claro, que teve bastante destaque nesse filme. A Vanessa, o Dopinder, a Negasonic Teenage Warhead, o Shatterstar, a Yukio, a Sega-Al, o Colossus e o Buck. É legal que o Shatterstar aparece porque no segundo filme o Deadpool tinha detestado ele, não imaginava que ele ia trazer o Shatterstar de volta. Era o personagem que ele menos gostava da X-Force, mas ele trouxe de volta mesmo assim. E o Buck tem uma piada também que o Deadpool fala pra ele não falar mais nada, né, que ele não tinha falas no roteiro. O Buck até improvisa uma fala, e isso é uma piada com o segundo filme do Deadpool, que ele fala a mesma coisa, fala pro Buck que ele não tinha falas no filme. Aí temos outros cameos sensacionais também na parte
parte dos heróis. A Jennifer Garner volta como Elektra do universo dos filmes do Ben Affleck, né? Inclusive o Jon Favreau foi o rap nos filmes que ela fez. O Wesley Snipes volta como Blade, e essa foi a aparição mais impressionante porque o Wesley Snipes e o Ryan Reynolds não se bicavam quando eles fizeram Blade Trinity juntos. Existem muitos relatos de que eles não iam com a cara um do outro, e tem até uma piada no filme que o Blade fala que não gostou do Deadpool e o Deadpool responde que ele nunca tinha gostado, né? Que é uma piada com o fato de que o Ryan Reynolds e o Wesley Snipes não se davam nada bem. O Channing Tatum finalmente teve a oportunidade de interpretar o Gambit. O Channing Tatum é muito amigo do Ryan Reynolds, ele foi anunciado como Gambit até na Comic Con em 2015, tiveram vários planos pro filme e acabou nunca saindo do papel. Quando a Disney comprou a Fox, cancelaram o filme do Gambit, mas ele finalmente teve a chance de aparecer, e ele até fez piada forçando demais um sotaque ruim, porque ele já tinha feito declarações que o Gambit de X-Men Origins Wolverine não tinha um sotaque francês e era fundamental pro personagem, então ele forçou o sotaque propositalmente pra ficar ruim, pra gerar piadas no filme também. E vale lembrar que o Channing Tatum é de Nova Orleans, nascido e criado, e ele sabe com certeza fazer um sotaque muito melhor, mas ele forçou a barra pra ter piadas, inclusive a piada que o Deadpool pergunta se os Minions tinham ensinado ele aquele sotaque. E a Daphne King também volta como X-23, né? É a mesma variante do filme do Logan, o filme deixa isso claro, e ela até chega em um determinado momento a colocar o óculos que ela roubou na loja de conveniência no filme de 2017 do Logan. E a realidade do filme do Logan é a mesma do filme do Deadpool, então no fim do filme, quando a Daphne King volta pra aquela realidade, ela tá voltando pra mesma realidade dela, pra mesma terra dela. A diferença é que ela tá no passado, ela não tá naquele futuro de Logan, mas ela tá no universo dela. E pra finalizar, o Chris Evans como Tocha Humana, genial, apareceu bastante, não foi um cameo gratuito, teve bastante fala, bastante interação com os dois. Ele também é muito amigo do Ryan Reynolds, ele fez participação, ele e o Channing Tatum, naquele filme Free Guy do Ryan Reynolds, e rolou até uma piada com o Deadpool esperando o Capitão América falar Avengers Assemble, né, Vingadores Avante, que é uma piada com o fato de que a gente esperou 8 anos até o Capitão América finalmente falar isso nos filmes, só que aí eles quebram todas as expectativas e ele fala Flame On e se transforma no Tocha Humana ao invés de ser o Capitão América, que eu achei genial. E claro, também tem personagens da série do Loki que voltaram, como a B-15 e o próprio Alioth, né, no Limbo. E é legal comentar que cronologicamente esse filme se passa depois da série do Loki, com a B-15 já no comando da AVT. Claro, além de todos esses personagens, também tem a Cassandra Nova, a vilã, e os capangas dela, né? 2 capangas dela foram interpretados pelos atores originais da trilogia original dos X-Men, o Pyro e o Dentes de Sabre. Então nós tivemos a aparição de personagens como o Pyro e o Dentes de Sabre da trilogia original, o Groxo também de X-Men 1, a Lady Deathstrike de X-Men 2, a Calisto do confronto final, o Juggernaut do confronto final, e claro, vários desses são interpretados por atores diferentes nesse filme. O Azazel de X-Men Primeira Classe, a Psylocke de X-Men Apocalipse também não foi interpretada pela Olivia Munn, é outra atriz. O Russo do filme do Justiceiro de 2004, o Blob de X-Men Origins Wolverine e o Blade da série da CW. Todos esses vilões aí fazem parte dos capangas da Cassandra Nova que enfrentam a equipe do Deadpool e do Wolverine, com a Elektra, o Gambit, o Blade e a X-23. Além disso, outro vilão do filme é o Mr. Paradox, que existe nas HQs e foi responsável pelo julgamento da Mulher Hulk. E vale lembrar que na série do Loki tinha uma personagem da AVT chamada Dox, que queria continuar podando as linhas do tempo e estava indo contra a B-15, contra o Mobius, contra o Loki. E provavelmente ela já era uma menção, uma referência ao Mr. Paradox, e agora chegou o próprio Mr. Paradox. O Dox do nome dela devia ser o final de Paradox, um easter egg da série do Loki. Também tem muitas menções no filme, personagens que não apareceram, mas foram mencionados. O Tocha Humana menciona o Reed Richards, o Magneto é mencionado como um personagem que morreu, o Demolidor também é mencionado como um personagem que morreu, o Mercúrio é mencionado, o Justiceiro é mencionado, e o Deadpool pergunta qual dos 5, porque o Justiceiro já foi interpretado pelo Dolph Lundgren, Thomas Jane, Ray Stevenson e atualmente o John Burton. O Wolverine também menciona o Charles Xavier, o Scott, a Jean e o Fera, vários membros dos X-Men. E em um determinado momento, o Deadpool chama o Wolverine de Honey Badger, que é o nome de uma personagem das HQs, que é mais ou menos uma variante da X-23, como se fosse uma irmã dela. Também é um clone, aquela história toda. E claro, aí chega a Cassandra Nova, a grande vilã do filme. Mudaram um pouco a história dela. No filme foi ela que tentou matar o Xavier no útero e não o contrário, como nas HQs. E nas HQs ela cresceu no esgoto e criou um corpo pra ela. No filme ela cresceu no limbo. O filme tem vários easter eggs da primeira aparição dela
dela na saga de E-Distinção. Primeiro ela tem aquele poder que ela atravessa os dedos nas pessoas, mas em E-Distinção ela faz isso pra matar os outros e não pra ler a mente deles. Tem uma pequena alteração aí. E ela também tem um poder de regeneração igual é mostrado nessa primeira aparição dela das HQs. Quando o Deadpool coloca o capacete do Juggernaut na cabeça dela e ameaça quebrar o pescoço dela com o capacete, é uma referência a E-Distinção quando a Emma Frost faz exatamente isso na Cassandra enquanto ela estava usando o cérebro na mansão dos X-Men. O Wolverine fala que o Xavier jamais deixaria ele matar a Cassandra. Nesse momento o Pyro chega e dá 3 tiros na barriga dela. Isso é uma referência ao que acontece em E-Distinção também. O Charles Xavier dá 3 tiros na barriga da Cassandra Nova quando ela se regenera depois da Emma Frost quebrar o pescoço dele. Mas claro, como o Wolverine fala, o Xavier jamais faria isso. Depois dessa saga é revelado que na verdade a Cassandra Nova trocou a mente com o Xavier e deu 3 tiros no corpo dela, que na verdade estava sendo habitado pelo Xavier naquele momento. Na primeira aparição dela, ela usa uma das cadeiras do Professor Xavier, que parece ser a de Dias de um Futuro Esquecido, e depois, quando o Deadpool e o Wolverine chegam no covil dela, ela tá sentada num trono, que é o mesmo trono do Thanos em Guerra Infinita, daquela cena que ele tem uma discussão com a Gamora, e a Gamora fala que detestava aquele trono. Só que o trono tá com o encosto das costas quebrado, e em cima do trono tem um manto de levitação do Doutor Estranho, sugerindo que foi o próprio Doutor Estranho que perdeu o Sling Ring pra ela. Aliás, ela pegou aquele Sling Ring que tem a Joia da Realidade e a Joia do Tempo e usou esse Sling Ring pra abrir um portal pra mandar tanto o Deadpool e o Wolverine, quanto ela própria e a tropa Deadpool pra realidade da Terra 10005. Também tem um detalhe legal que aumentaram os dedos, deixaram os dedos da Cassandra Nova mais compridos digitalmente para ficar com um visual mais semelhante ao das HQs, que ela tem uns dedos enormes. E o covil dela parece ser revestido por dentro pela mesma tecnologia de X-Men Primeira Classe, do cérebro. Parece que ela estava tentando ampliar ainda mais os poderes dela. E claro, ela vive dentro do cadáver de um Homem-Formiga gigante, que é uma referência às HQs do velho Logan, que tinha um ponto turístico chamado Pin Falls, onde o Homem-Formiga morreu na forma gigante, e uma cidade inteira foi construída ao redor desse cadáver do Homem-Formiga. E claro, ela viveu a vida toda no vazio e tem muito easter egg no vazio, começando pelos veículos dos capangas dela. Um dos carros é o Fantastic Car, o carro do Quarteto Fantástico, que parece uma banheirona flutuante, né? É um modelo, inclusive, muito parecido com o que aparece nas próprias HQs do Old Man Logan, do velho Logan. E lembrando, assim como nesse filme, o Fantastic Car tinha sido roubado pelos vilões da história de Old Man Logan. Também aparece a van de sorvete cupcakes de Cavaleiro da Lua, aquela van que ele rouba na cena de perseguição do episódio 2, e o carro do Caveira Vermelha da Segunda Guerra Mundial do primeiro filme do Capitão América. Mas esse carro foi alterado e foi misturado com algumas coisas. O carro do Caveira Vermelha tem a pintura do mesmo carro do Homem de Ferro no primeiro filme. É o carro que o Tony Stark olha e percebe que ele queria a armadura amarela e vermelha. Então aquelas chamas na lateral são pinturas desse carro do Tony Stark. E ao invés do logo da Hydra no capô do carro, eles trocaram pelo capacete do Homem de Ferro. E também outro veículo é um tanque que é puxado por motos, como se fossem cavalos, né? Uma das motos é a moto do Capitão América da Segunda Guerra Mundial, lá do primeiro Vingador. E outra das motos é um modelo das motos da Hydra, também do mesmo filme. Outros easter eggs legais do vazio tem a ponte Golden Gate de São Francisco, que o Magneto tirou do lugar no terceiro filme dos X-Men. Ela aparece no fundo das Batalhas do Vazio. Tem a capa de Guerras Secretas número 5, que é a edição das Guerras Secretas de 2015, que mostra como foi construído o mundo de batalha. E em cima da capa dessa HQ tem uma garrafa de Pingo Doce, que é aquele refrigerante fictício brasileiro do Incrível Hulk de 2008, do Edward Norton. No limbo também aparece a Benetar, a segunda nave dos Guardiões da Galáxia, um Helicarrier dos Vingadores, que também apareceu no vazio na série do Loki. Claro, gigantesco logo da Fox, né, representando que o universo inteiro da Fox foi podado, entre aspas. Um capacete do Thor muito mais fiel aos quadrinhos. E também o escudo do Capitão América de quando ele era o Capitão América da Hydra das HQs. Um escudo todo azul claro com uma estrela no meio. Também aparece uma caravela no fundo da batalha do Wolverine e do Deadpool,
Deadpool, que é a mesma caravela que apareceu na série do Loki também no vazio, e a CN Tower, um ponto turístico de Toronto, mais uma piada com o fato do Ryan Reynolds ser canadense e também do Wolverine e do Deadpool, os dois personagens serem do Canadá. O Wolverine e o Deadpool comem numa lanchonete chamada Joe's Diner, que é um restaurante que existe nas HQs dos Jovens Vingadores e do Rei do Crime. Também dá pra ver várias pirâmides do Egito, naquela região que aparece na série do Loki também, que na série do Loki tinha uma esfinge, mas a gente não viu a esfinge no filme. E também aparecem narvas, aqueles bichos roxos que tinham umas bolas no lugar da cabeça, que apareceram no episódio 5 da primeira temporada de Loki, também no vazio. Também tem várias versões daquelas naves do Thanos de Guerra Infinita, que invadiram a Terra no filme, e também aparece aparentemente Asgard em um determinado momento, que pode até ser a Asgard da Sylvie, que foi podada de fato na primeira temporada de Loki. Quando o Wolverine e o Deadpool fogem do covil da Cassandra Nova do Homem-Formiga, eles usam a perna de uma das sentinelas do filme X-Men Dias de um Futuro Esquecido, a versão das sentinelas de 1973. E claro, na caverna dos heróis ali, onde os heróis estavam se escondendo, tem uma estátua da Wanda da Montanha Undagor, igual a que aparece em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, e a cama do Hulk de Sakaar, que aparece em Thor Ragnarok. Na AVT também tem vários easter eggs, mostram várias cenas do próprio MCU, incluindo o Capitão América lutando contra o Loki em Vingadores 1, Capitão América empunhando o Mjolnir em Ultimato, Capitão América com os Howling Commandos na Segunda Guerra, cenas da batalha final de Ultimato, todos os Vingadores em Era de Ultron, a treta do aeroporto de Guerra Civil, a cena clássica dos Vingadores no primeiro filme, a primeira vez que todos se juntam ali na frente da estação central de Nova York, e claro, o Deadpool nos braços do Thor, recriando a cena de Thor, o Mundo Sombrio, da suposta morte do Loki, e trocando o Loki pelo próprio Deadpool. E outros easter eggs legais, a X-23 encontra o Deadpool e o Wolverine desmaiados dentro do carro e dirige e leva eles até o esconderijo dos heróis, igual a que ela faz com o Wolverine no filme do Logan, que ela leva o Logan pro hospital depois dele desmaiar. Eles também falam que o capacete do Magneto poderia bloquear os poderes da Cassandra e ela derreteu o capacete dele. Isso pode ser uma referência a uma HQ que os X-Men e os Vingadores vão batalhar juntos contra a Cassandra Nova, todos usando réplicas do capacete do Magneto para evitar que ela controle a mente deles. Na batalha do Wolverine e do Deadpool contra a tropa Deadpool tem uma loja chamada Liefeld Just Fit, ou Só Pés, traduzindo, né? Que é uma referência ao Rob Liefeld, co-criador do Deadpool, do Cable, da Dominó e de vários outros personagens, que era muito conhecido por desenhar personagens absolutamente desproporcionais e por não gostar de desenhar pés. Ele normalmente desenhava personagens da canela pra cima, ou quando ele desenhava os pés era basicamente um triângulo. Vale lembrar que o próprio Rob Liefeld fez um cameo em Deadpool 1, ele apareceu no bar Sister Margaret's, e no filme Deadpool 2 também teve uma piada com o fato dele não saber desenhar pés. E antes de fazerem essas piadas, claro, o Ryan Reynolds entrou em contato com o Rob Liefeld e ele deu autorização, o próprio desenhista falou isso abertamente no Instagram dele. Em um determinado momento, o Wolverine chama o Deadpool de God's Perfect Idiot, ou o idiota perfeito de Deus, que é uma referência aos créditos de abertura do primeiro filme do Deadpool. Outra loja que aparece também é uma loja chamada Copperheads, com uma serpente no logo. Isso pode ser uma referência ao Copperhead, um personagem das HQs da Marvel que é membro da Sociedade da Serpente. Também tem um estabelecimento chamado Clairvoyant, que aparentemente é de uma pessoa que pode ler o futuro, prever o futuro. Isso pode ser uma referência também a Clairvoyant, que é uma viúva negra com poderes psíquicos das HQs. O Deadpool fala pro Wolverine que os Vingadores descobriram shawarma, uma referência à cena pós-créditos do primeiro filme dos Vingadores, quando eles comem shawarma todos juntos. E durante a batalha dos dois contra todos os Deadpools, tem uma homenagem ao Stan Lee. Ele aparece na lateral do ônibus, né, que aparece naquela sequência de batalha. E do lado dele tem o número 1922, que é o ano em que o Stan Lee nasceu. Na última cena do filme, quando todos estão reunidos, eles estão comendo pizza, e uma das caixas de pizza é da Feige's Famous, que é uma referência, obviamente, ao Kevin Feige, mas também é uma pizza que apareceu no primeiro filme do Deadpool. O Deadpool pede pra B15 trazer os personagens que ajudaram ele de volta, e a Laura aparece na última cena, o que dá a entender que os outros que ajudaram ele também podem voltar. Esse filme também traz de volta o conceito de espaguetificação, que apareceu na segunda temporada de Loki, a espaguetificação dos universos, né, quando os universos são destruídos virando espaguete. E tem um outro detalhe legal também, quando o Blade tá lutando contra os capangas
miçangas da Cassandra Nova, ele fala a seguinte frase: "Some motherfuckers are still always trying to ice skate uphill". Traduzindo seria tipo, alguns desgraçados ainda insistem em tentar subir a ladeira de patins. E essa é uma frase retirada diretamente do primeiro filme do Blade do Wesley Snipes, durante a batalha dele contra o Deacon Frost. Para finalizar, o conceito de âncoras foi apresentado, né, e o Wolverine era a âncora daquele universo. Isso parece vir do arco das HQs chamado Tempo Esgotado, que prepara o terreno para as Guerras Secretas. Tempo Esgotado é o arco das incursões, das colisões de universos e do desaparecimento dos universos. É exatamente o que está sendo adaptado em larga escala agora no MCU. E embora não tenham usado o termo âncora nessas HQs, nessa época das HQs, antes das Guerras Secretas, existiam personagens responsáveis por manter os universos vivos, que eram as Cisnes Negros, que estavam sendo implantadas em cada realidade pelo Doutor Destino, pelo Doutor Estranho e pelo Homem Molecular, que operavam do lado de fora do tempo, e tinham as bombas criadas pelos Beyonders para destruir cada universo, que eram os homens moleculares de cada realidade. Claro, nas HQs, essas espécies de âncoras eram todas as mesmas, eram as variantes da mesma personagem, só que no MCU, aparentemente, cada universo tem uma âncora diferente. E pelo menos até pouco tempo atrás, eu imagino que eles iam usar as variantes do Kang como as bombas, fazendo o papel do Homem Molecular, mas agora eu já não sei mais. Ufa, é isso, esses foram todos os easter eggs que eu peguei até agora. E lembrando, quando o filme sair no Disney Plus, eu vou mergulhar mais a fundo ainda e fazer uma análise bem detalhada. Enquanto isso, pra matar a vontade, se você quiser, assista a minha análise completa de Deadpool 2. É só clicar nesse vídeo aqui e conferir. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima.